Bom dia! Então vamos começar o nosso dia com mais alegria, com mais disposição, porque estamos aqui comprometidos em buscar o nosso processo de aprendizado, em buscar, nas palavras do nosso Mestre Jesus, um roteiro, em buscar a força, o bom ânimo, o equilíbrio nas passagens do nosso Mestre Jesus. Então vamos iniciar mais um dia onde nós estamos aqui refletindo em torno das passagens do livro Pão Nosso. Estamos estudando hoje o capítulo 49. Bom dia, Rosane! Bom dia, Mariana! Então, hoje, o título do capítulo é Velho Argumento. Velho argumento diz respeito aqui a todas as vezes que nós somos convidadas a fazer uma mudança em nossas vidas, a adquirir novos hábitos que vão nos trazer mais condições, mais evolução, que vai nos levar para frente. Todas as vezes que nós vamos fazer algo que gera evolução em nossas vidas, nós temos o velho argumento. Aquele velho argumento assim, não é para mim, né? Não dá para mim. Então, os velhos argumentos para não fazer aquilo que nos compete. Vamos prestar atenção nesses velhos argumentos que todos nós, às vezes, ficamos presos para não seguirmos adiante, como uma atitude inconsciente, fugindo de nossas responsabilidades. E aí, nós vamos estudar a passagem de Atos, que está no capítulo 26, versículo 24. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Bom dia, Michele. Então, Paulo aqui, está sendo julgado. E nesse julgamento aqui, Paulo, com a sua capacidade de eloquência brilhante, ele fala do Cristo de uma maneira tão brilhante em sua defesa. E quando ele falava, todas as pessoas eram surpreendidas porque ele tinha uma forma muito brilhante de conduzir, ele era muito bom em falar. Bom dia, Filó! Então Paulo se defendendo, falando do Cristo com tanta vida, que ele mesmo dizia que não era o Cristo, não era ele quem vivia, mas o Cristo que vivia nele, Quando ele dizia assim, não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, E ele falando a sua defesa de uma forma tão brilhante, falando com aquela fé que ele tinha, E com a sua capacidade de falar, de argumentar muito bem. Todos ficaram tão impressionados com a defesa de Paulo, que eles não tinham palavras. E quando as pessoas não têm palavras para falar sobre aquilo que está sendo posto a elas, elas precisam arrumar um argumento, fazer com que você se diminua de alguma forma, porque eles não conseguem acompanhar o seu raciocínio. E aí foi que Festo falou para Paulo: estás louco, Paulo? Dizendo porque até Festo fala para Paulo:
quase que eu me torno cristão. Naquele livro Paulo e Estevão. E Festo diz para Paulo, quase que eu me torno cristão. E Paulo diz, quem diria eu fazer com que você se tornasse cristão? Você e todos os outros que aqui estão. Então ele fica espantado com as palavras de Paulo. Mas para diminuir Paulo, claro, porque ele não tinha argumento com toda aquela vida nas palavras de Paulo, o que ele faz? Ele fala para Paulo que ele está louco. Bom dia, Antônia. Então ele diz para Paulo, estás louco, as muitas letras te fazem delirar. Porque como ele não tinha, ele sabia que Paulo estudava muito, era muito estudioso. Então para eles, Paulo estava louco. Paulo estava louco porque ele não entendia o que Paulo falava, né? E que é isso, né? Sobre ressurreição. Ele não entendia o que Paulo estava falando. Ele não tinha esse conhecimento, essa consciência expandida para entender Paulo. Então, para ele, Paulo estava louco. E aí dizia para Paulo. E assim é nos nossos dias também. Quando nós começamos a ter atitudes, comportamentos que destoam da grande maioria, podemos também ser julgados, né? Dessa forma. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos que ele é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Então, naquele momento, né, nada mais é que também uma fuga à verdade, inconscientemente, né? Inconsciente ali. Festo, com certeza, tomado por aquelas verdades que Paulo trazia, totalmente espantado, totalmente tocado. Ele querendo, claro, fugir, né, daquela verdade, porque aquela verdade, ela traz uma consciência que faz com que no mesmo momento a pessoa precise modificar seu roteiro, modificar a sua rota, a sua forma de agir. E muitos ainda não estão preparados, muitos ainda não estão prontos. Então prefere fugir àquela verdade. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isso não constitui razão para contendas estéreis. Olha. Bom dia, Sandra. Então, aqui diz que nós não devemos perder tempo, né? Não devemos perder tempo lamentando, comentando sobre aquelas pessoas que nos chamam de loucos ou aquelas pessoas que não nos compreendem, que isso é algo tão estéril, é algo tão sem vida, sem valor, que nós não devemos perder tempo com discussão, querendo provar que estamos certos. Isso seria mais orgulho. Então, cada um tem o seu direito, a sua forma de pensar, de agir. Cabe a nós somente fazer o que precisa ser feito, com consciência. Muitas vezes, o próprio mestre, ele foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Então, Jesus também foi interpretado como demente, né? Como alguém que é louco. E os apóstolos seguiram o mesmo caminho.
também eram interpretados dessa forma. Porque eles não tinham consciência, naquela época eles não tinham consciência de tamanha grandeza da forma de pensar, de agir, né? Colocando ali perdão a todo momento, humildade, renúncia. Eles achavam que era louco aqueles cristãos que entravam cantando nas arenas, né? É louco, esse pessoal tá totalmente louco. Então, para eles, o nível de consciência deles não conseguia compreender o que era aquela fé, o que era aquela mudança de conduta que o Cristo gerava nos corações. E como eles não conseguiam compreender, para eles era loucura. Tá louco, né? Não conseguia compreender. Numa das últimas defesas, nós vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. Paulo, né? Ali fazendo a sua defesa na corte. A assembleia toca-se. Ele ali fazendo o seu discurso brilhante. A gente fica até com vontade, né? De ouvir como é que Paulo falava. Imagina só como é que era estar na presença de Paulo, né? A assembleia toca-se de imenso assombro. Ficam todos assombrados. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. E aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Então, quando ele vê que todos estão ali totalmente como se fosse, sabe, como se tivesse todo mundo hipnotizado, como se tivesse todo mundo assim, tocado, as almas foram tocadas. Primeiro, imagina a vibração de Paulo, né? Aquela vibração amorosa, aquela vibração de fé. Então, eu fico imaginando a frequência vibratória de Paulo, né? Sua aura, né? Envolvendo a todos com fé, com amor, com toda aquela energia que ele tinha e aquelas palavras cheias de vibração amorosa, onde ele conduzia muito bem, de forma brilhante. E com certeza não estava sozinho ali, né? A presença de grandes almas ali, enquanto ele falava, todos ficaram totalmente espantados. E aí Festo, querendo quebrar toda aquela vibração, chama Paulo de louco. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se então das muitas letras, e Paulo é chamado louco. Então, Festo, ele não conseguia ver argumento, o que ele ia falar, o que ele ia fazer, porque ele conhecia muito bem Paulo. Conhecia a sua humildade, a sua paciência, o seu espírito ardoroso, aquele espírito cheio de vida, cheio de coragem para fazer aquilo que precisava ser feito, aquilo que ele acreditava que era certo. E aí vem para ele lembra, né, que Paulo estudava muito. Então, que ele, portanto, poderia usar isso, né? Que ele deveria estar louco, portanto, estudar. Era o único argumento que ele tinha. Ele não tinha como argumentar. Aquilo que Paulo falava era tão cheio de verdade que não tinha como ele falar que não era verdade. Então, a única forma de dizer ali era falar que ele estava louco.
Recorda, pois, o abnegado batalhador, e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. Muitos, vão nos provocar ao abandono da verdade, ao abandono dos novos hábitos que nós vamos começar a ter, ao abandono da sua rotina de oração, ao abandono daquela sua atitude nova que você decidiu ter. Então nós vamos receber olhares maldosos, críticas, exigências de perfeccionismo, O que você quer falar se você não é perfeita, Vai praticar primeiro. O que você quer ensinar se você ainda não é perfeita? Quantos já ouviram isso? Quantos de nós? Da nossa própria família, Que vai assim minando. É como se quisesse mostrar para nós: para com isso, para com tudo isso, Então, vem para nós uma reflexão assim para que a gente não esmoreça, porque nós sabemos, nós temos consciência que nós não somos perfeitos. E quando nós estamos buscando mudar a nossa conduta, não é para mostrar para ninguém, porque nós temos já consciência de que nós que precisamos dessa mudança. Mas quando nós estamos estagnados, sem fazer nada, nós vamos despertar no outro falas sobre nós também, de que estamos estagnados, que não estamos fazendo nada. E se nós movimentarmos, nós vamos despertar falas também no outro. Então, assim, nós vamos sempre ser julgados, qualquer um de nós, porque é do ser humano. Sempre buscar algo para falar, para condenar. Se você está fazendo demais, você é vaidoso. Se você está fazendo de menos, você é preguiçoso. Nunca vamos agradar. Então, na nossa consciência, deve estar sempre agradar ao Cristo e sempre convictos do que nós queremos, dos nossos valores e do que nós precisamos fazer para a nossa cura. Nós precisamos ter a coragem de não agradar. Porque a partir do momento que nós queremos agradar, nós vamos parar de servir o Cristo. É impossível estar no caminho da nossa melhora agradando a todos. Nós vamos desagradar e precisamos ter isso claro, Continuar no caminho, convictos de que é fazendo, é com o treino que nós vamos nos aperfeiçoando. É fazendo que nós vamos melhorando. De tanto falar, de tanto ler, de tanto treinar, nós vamos nos tornando melhores. O que você quer dar palestra? O que você... Nós não ouvimos muito isso? Gente do céu, Jesus ouviu isso, os apóstolos ouviram críticas de modos diversos, mas ouviram, São loucos, tá doente? Tá tudo bem. Quando nós temos autoconhecimento e já sabemos quem somos, e também sabemos quem nós queremos nos tornar, o caminho que nós queremos seguir, nós vamos começar a traçar a nossa vida, nós vamos começar a fazer as nossas escolhas, nós vamos começar a dedicar o nosso tempo somente naquilo que vai nos levar ao que nós escolhemos. Não vamos mais gastar tempo com aquilo que não
traz aquilo que nós queremos. Então, com certeza, nós vamos colher resultados se nós mantivermos convictos, mantivermos firmes no nosso propósito, sem esmorecer, tendo humildade, tendo paciência para com todos aqueles que vão condenar, falar, criticar, não é? E vamos continuar firmes. O mal, ele diz aqui, o mal, ele é incompatível com o bem, e por poucas letras ou muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Então, o mal é incompatível com o bem. E eles não têm argumento. O mal não tem argumento. Por isso que ele fala poucas letras. O mal não consegue argumentar o bem. E por não conseguir argumentar, né, eles vão vir com sarcasmo e com perseguição. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Ter claro o que nós queremos, ter claro que nós não podemos ficar presos aos velhos argumentos, como diz o título desse capítulo. O velho argumento é o quê? Te chamam para fazer um trabalho e você fala, eu ainda não estou pronta não para esse trabalho. Eu não sei falar bem, eu não sei fazer esse trabalho direito. Os velhos argumentos. Fugindo do serviço. Fugindo da crítica. Fugindo de tudo aquilo que o serviço nos traz de responsabilidade. Então aqui é o convite para nós aqui. Vamos pensar. Será que você está com aquele velho argumento que hoje não dá, amanhã não dá, eu não tenho tempo, eu não consigo, não é para mim, né? Os velhos argumentos para não fazer o que precisamos fazer, para não ter responsabilidade. E aí nós vamos colocando os velhos argumentos, né? Vamos refletir em torno disso. Não vamos esmorecer diante das perseguições, das calúnias que famílias nos fazem quando a gente muda uma atitude. Quando você começa a querer ser mais humilde, ser mais paciente, vão começar a te criticar, a te caluniar, para ver se você volta a ser aquela antiga. Porque aquela pessoa nova começa a incomodar aqueles que estão estagnados, aqueles que não estão se movimentando. Que assim seja. Que assim seja. Então nós vamos nos colocar em oração para a nossa meditação. Vamos lá? Tomar uma água. E nós vamos nos colocando em posição de coluna ereta, né? Entrando em sintonia com o alto, em sintonia com essas passagens que vem nos despertar.
nós queremos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por mais esse dia em nossas vidas. Agradecer pela oportunidade, Mestre querido, do aprendizado. Agradecer por tudo que a vida tem nos oferecido como formas de aprendizado, Senhor. As situações, os desafios, os livros que chegam até nós. Nós agradecemos tudo que vem colaborando com o nosso crescimento. Queremos, Senhor, pedir aqui que nos dê a sabedoria, o bom ânimo para seguirmos adiante, firmes do que queremos, não deixando que críticas paralisem a nossa caminhada. Mestre querido, envolva cada coração aqui representado, dando alegria, dando paz, dando entendimento de suas leis, dando coragem para agir, para fazer o que precisa ser feito. Mestre querido, nos abençoe, nos fortaleça. Abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul que ainda passam por provas tão desafiantes, que possam receber a sua luz, o seu amor, a sua força para recomeçar. Abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta. Que haja mais amor, mais paz, mais união. Nos abençoe e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Feitas nossas orações, vou colocar aqui a meditação. Se estiver baixo, vocês me avisem, tá, gente? Você já sabe como comportar-se. Iniciemos esta nova visualização, tomando a posição conveniente. Respire sempre devagar. À medida em que vai respirando, relaxe todas as tensões. Permita que o seu corpo liberte você, espírito. E a única maneira é relaxar-se. Comece o relaxamento enquanto respira
ritmo de tranquilidade. A vida moderna proporciona-nos pressões psicossociais que nos desarmonizam, conflitos de vária ordem que nos desajustam, dificuldades que são desafios existenciais que nos desanimam. Mas agora você vai poder libertar-se de todas essas aflições, enviando ao seu inconsciente, numa reprogramação mental, tudo aquilo quanto se lhe faz necessário para uma existência saudável, harmônica. Visualize uma montanha. Visualize uma montanha, ou um monte, ou um cerro, aquilo que lhe seja conhecido. Visualize. Agora você se transfere para lá. É noite e a natureza está em festa, e você no alto da montanha alonga os olhos ao horizonte alcançável e ainda percebe últimos revérberos solares. Note as outras montanhas mergulhadas em sombras e o céu recamado de estrelas. Observe. Você está só. Raramente estamos a sós. E você está agora a sós com Deus. Deus que preenche o universo e está além dele. Neste momento, você o sente mais próximo. Deixe-o penetrar-lhe. Você ouve ao longe a cantilena do vento, as onomatopeias da natureza. E você a só na imensa montanha, ou no outeiro que você escolheu. Caminhe vagarosamente, absorvendo o oxigênio mais puro, mais rarefeito da natureza. Aspire-o,
por essa dádiva que mantém a vida orgânica, a vida em geral na Terra. Inspire suavemente, retenha, expire. Olhe novamente os céus. Você talvez identifique algumas estrelas, se estiver familiarizado com elas. Porém, baixando os olhos, em uma linha reta, você vê à sua frente, bem distante, uma estrela que se move. Você vê uma estrela que se move. Observe-a. Fulgurante. Ela vem na sua direção. E você fica extasiado, contemplando-a. Ela se acerca mais, e está agora a alguns metros, em o tamanho de um corpo humano em que se converteu. Observe esse corpo, os vestidos até os pés, tecidos brancos, a cabeça estoica, aureolada de cabelos e madeixas, em tom de mel, ou de ouro velho, a barba descendo sobre o tórax magro, mistura seus cabelos, o nariz anguloso. Observe os lábios, levemente purpudos, entreabertos, e os olhos como duas lanternas, a testa larga. Você o conhece? É Jesus. É Jesus quem se acercou de você. Observe, Ele que aí está. Ele se aproxima um pouco mais, e você o vê em plenitude, irradiando uma tênue claridade. Ele olha você, a expressão é de ternura, há um tom de melancolia, e exterioriza um grande amor. Ele parece dizer-lhe sem palavras: peça-me alguma coisa. Eu venho para ajudar você. Peça-me alguma coisa. É um momento muito importante da sua vida. Não peça trivialidade. Medite numa coisa de alto significado
profunda, grandiosa. E quando eu contar 3, faça o pedido. Sintético, sem justificações, sem alegações. Pense no que você vai pedir. Pense. Agora eu vou contar. 1, 2, 3. Agora peça. Ele registrou seu pedido e abre os braços, aproximando-se de você para abraçar você. Abrace-o, abrace-o. Ele funde-se em você, penetra-o, desaparece dentro de você. Recorde-se que ele disse: eu sou a vida. Ele agora está em você, impregnando-lhe um espírito imortal, triunfador. Não volte mais à melancolia. Não acalente futuros desencantos. Não se permita tormentos injustificáveis. Ele está em você. Diga então: eu sou vida, e vida em triunfo. Diga mais: novamente. Diga: eu sou a alegria de viver. Repita: eu estou pleno, e assim ficarei. Note-se, você está irradiando a claridade dele. Note, você está irradiando a claridade dele. Inspire, retenha, expire. Diga-se: nada merece a minha preocupação de natureza perturbadora. Quando eu voltar à realidade objetiva, eu conservarei a presença de Jesus em mim.
saudável, feliz, na luta de evolução, diante dos desafios, porém, saudável como estou aqui. Projete no seu inconsciente e reprograme a sua vida. Você merece ser feliz e o é. Agora volte ao lugar em que está o corpo. Volte. Tome-o totalmente. Sinta-lhe as sensações orgânicas. De olhos cerrados, inspire, retenha, expire. Ouça a música no ar. Ouça. Abra os olhos, sinta o bem-estar que permanece. Movimente-se. Se desejar bocejar, espreguiçar-se, haja, porém, o que houver. Não se desvincule da sensação de bem-estar que você trouxe do monte ou da montanha. Oi, Bárbara. Oi, Neide. Estamos terminando essa meditação que chama Encontro com Jesus. Maravilhosa, que vocês possam ter um dia iluminado, um dia abençoado, que possa ser um dia maravilhoso para todos nós. E lembrando aqui vocês do evento Samaf, dia 15 de agosto, convidando todos vocês para estar conosco dia 15, onde nós vamos ter momentos de meditação. Vamos estar juntos ali fazendo visualização holográfica, buscando aquilo que nós mais queremos, que é a nossa transformação. Amém, Rosane. Gratidão. Então, até amanhã. Na verdade, hoje é segunda-feira e hoje, 10 horas da manhã, tem a nossa aula da jornada terapêutica. Toda segunda-feira às 10 nós temos uma aula que nos conduz, que nos auxilia nessa jornada de transformação. Que a nossa transformação, ela não vem de um dia para o outro, ela é uma jornada, um processo. Tem que viver esse processo. As aulas de segunda-feira são aulas que vão nos auxiliar nessa jornada. Então hoje, 10 horas da manhã, temos a nossa aula. Estão todos convidados. E amanhã, 5h30, a nossa meditação novamente. Um dia abençoado para você também, Filó, Rosane. Gente, fiquem com Deus. E vamos lá, vamos fazer inscrição para o dia 15, que vai ser maravilhoso, vai ser uma experiência única. Vamos estar juntos lá no dia 15. O link de inscrição está na minha bio. Eu aguardo todos vocês. Então, até às 10 da manhã, gente. Tenham um bom dia. Beijo. Até.